Ontem eu tava lá com o Tom Molinari, eu falei que você viria, né, pra gente gravar. Ele falou, então faz para ele uma pergunta pra gente falar um pouco sobre liturgia da adoração. Do que ele estava falando, porque ele não quis me explicar, ele falou que eu tinha que perguntar pra vocês. Liturgia. Cara, esse é um tema que ele sempre foi muito presente, mais na parte acadêmica da igreja, né? Da teologia, assim como um todo. Mas parece que ele desceu agora para o campo popular, assim. Tem muita gente falando de liturgia, né? Liturgia. O que é liturgia, né? Bati aqui sem querer. O que é liturgia? E muita gente também confunde liturgia com ordem de culto apenas. Ok? Então, quando a gente está falando da liturgia, nós estamos falando desse tempo que ele é sacramentado para adoração, ok? Que ele é separado do tempo comum para a adoração do povo de Deus. Então, eu acho que falta, não é só uma questão de reverência, mas falta uma consciência do cristão evangélico brasileiro de que o culto não é apenas uma programação, que eu vou lá, sento e assisto o louvor, assisto a pregação, mas na verdade o culto, segundo prescrito por Deus, é o ajuntamento do povo santo para adoração e edificação. Esse é o sentido do culto. E o culto ele acontece com um roteiro, que é o que a gente chama de liturgia, com uma liturgia. E eu acho que nós do Projeto Sola acabamos ficando assim como pivô um pouco, assim, meio que mediador, moderador dessa discussão toda, porque o nome do nosso disco é Homem Litúrgico. O que significa o homem litúrgico? A gente entende que a definição, assim, a antropologia bíblica define o homem não como, por exemplo, as nossas noções mais modernas de que o homem é um homo sapiens, que o que distingue o homem dos outros animais é a sapiência, né? A gente entende que a Bíblia ela descreve o homem, antes de tudo, antes de mais nada, como um ser adorador, um ser que ama, um ser amante. Por quê? Porque ele é imagem e semelhança do próprio Deus. Então, o ser humano ele é criado, ele tem sua estrutura ontológica, a necessidade de adorar, ok? Então, se você não adora ao Deus único e verdadeiro, você vai adorar qualquer outra coisa. Isso é a definição de idolatria bíblica, por exemplo. Você pode adorar uma prática, uma coisa, uma pessoa, enfim. Então, o homem ele é um homem, antes de ser um homo sapiens, ele é um homo litúrgicos, entende? Ele é um homem adorador. E aí, recentemente, assim, 10 anos para cá, um sujeito muito importante nessa discussão chamado James Smith, ele começou a escrever muitos textos e muitos livros sobre isso, né? Ele escreveu lá Liturgias Culturais, né? Que são 3 obras, e aí ele escreveu também um livro condensando o pensamento dele, assim. E esse livro se popularizou, que é o Você é Aquilo que Ama. Foi o que a gente leu aqui, a gente tem ele. Ah, legal, perfeito, é o Você é Aquilo que Ama. E aí a tese do James Smith é essa, de que ele propõe um paradigma Não é o penso, logo existo, né? Mas é um amo. Logo existe, exatamente. Então ele propõe uma completa reforma na espiritualidade, né? E aí, de James Smith, a gente foi utilizando drogas mais pesadas. A gente foi lendo coisa mais densa, até que a gente chegou no calendário litúrgico da igreja. O que é o calendário litúrgico? Poxa, é porque assim, é muita petulância, sei lá, a gente plantou uma igreja há 5 anos atrás, 10 anos atrás, e aí você pegou um pouquinho dali, um pouquinho daqui. É muito petulância a gente imaginar que a gente descobriu a roda, o evangelho começou dali, né? Poxa, ou então a gente que é reformado, né, que cita muito Calvino, Lutero, Zwingli, Melanchthon, pensar que a fé verdadeira tem apenas 500 anos. Não, Entendi. O Espírito Santo sempre soprou. Então, na ampla tradição cristã, nesses 2000 anos, parece-me consensual a ideia do calendário litúrgico, que é uma forma de organizar o tempo a partir da narrativa bíblica. E isso é impressionante, porque daí você
você aprende lá que são as 4 estações, né? Então, o tempo de advento, de quaresma, o tempo comum. Então, a gente começou a desvendar uma tradição riquíssima, belíssima e que fez muito bem para o nosso coração. E aí esse termo liturgia ficou na nossa boca durante muito tempo. Inclusive, lançamos o disco Homem Litúrgico. Então, basicamente, nessa ideia do James Smith, todas as nossas ações, elas são rituais litúrgicos. A gente está adorando alguma coisa enquanto a gente está fazendo qualquer coisa. Então, quando a gente está comendo, quando a gente está no shopping, ele usa a figura do shopping. Né? Como um grande templo. De Mamon, né? O templo de Mamon e tal. Tem culto, tem dízimo. Né? Exatamente, tem culto, tem sacerdote, tem dízimo, tem tudo. Então é como se fosse uma religião. Então, você conseguir redimir todas as coisas da vida a partir da ideia de que Cristo é o Senhor. Então, a nossa vida inteira, entre aspas, é um culto, mas o culto cristão, de fato, aí vamos tentar entender o culto com letra maiúscula, ele tem um lugar muito específico nisso. Então, quando a gente fala de liturgia, a gente está falando dessas 12 realidades, sabe? Da vida como um todo e também daquele momento de adoração específico. Então, a gente utiliza muito esse termo, liturgia, por isso que eu acho que o pessoal pergunta muito sobre isso. O que é liturgia e tal. Que legal.